Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Imaculado Coração de Maria, Seja nossa salvação. São Bento, São Mauro, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tá bom, então boa tarde a todos. Então hoje nós vamos então falar sobre dois aspectos do Olavo de Carvalho, que é astrologia e alquimia, né? Então, como ficou público notório, né, o Olavo de Carvalho ele foi astrólogo, né? Ele atuou profissionalmente entre 1978 e 1988 fazendo mapa astral, saiu em revista, saiu na revista Planeta, deu entrevista na Veja, eu acho, sobre o assunto. Escreveu livros sobre o tema, como A Imagem do Homem na Astrologia, Revista de Astrologia Júpiter, e se autodenominou diretor científico da Sociedade Brasileira de Astrocaracterologia. É porque eu vou explicar isso daí, né? Então vamos definir então o que é astrologia. A astrologia é um sistema simbólico que interpreta os movimentos e posições dos corpos celestes, como planeta e estrelas, para compreender ou prever eventos na Terra, especialmente em relação à vida humana. É uma correspondência entre o céu e terra. Como o princípio hermético, né, o que está em cima é como o que está embaixo, né? Coisa clássica do hermetismo, da alquimia e da astrologia, né? Então, a astrologia, de fato, é uma bobagem, óbvio, né? Mas aí dá a impressão assim, mas por que egípcios, que eram tão inteligentes, né, faziam cálculos matemáticos, romanos e gregos se preocupavam tanto com astrologia, né? É que hoje, com o mundo urbano e tecnológico, não se dá mais valor à observação do céu com o objetivo de medir o tempo, com o objetivo de calendário, né? Já que a astronomia é mãe do relógio, né? Porque tudo no mundo dos astros, que é magnífico, né? Então, é o que se chama de mecânica celeste, é tudo ordenado, tudo perfeito, tudo proporcional. Então, a estrela Sirius vai estar num ponto X no céu num ano, no mesmo dia do ano que vem vai estar naquele exato ponto. Depois, calculando as órbitas dos planetas, vai saber exatamente quando Júpiter vai estar daqui 50 anos, Júpiter vai estar naquela posição dali 50 anos. Então, os antigos viam que o céu observável era muito diferente aqui da Terra, né? Aqui a Terra é cheia de confusão, tempestade, não dá para fazer uma previsão do tempo com muita certeza até hoje em dia, né? Você vê previsão do tempo, sempre erra. Então, houve então essa oposição entre o céu, né, e a Terra. Então se exagerou os atributos, né, do céu. Então, em vez de considerar ele sobre uma lógica, ainda no mundo da física, da racionalidade, da matemática, começou-se então a extrapolar para uma coisa esotérica, né, para uma coisa do simbólico, o simbólico gerando efeitos aqui nesse mundo, né? Ou coisas também não tão simbólicas, mas que gerariam efeitos dessa mesma ordem. Então, pegando lá no Egito, no Egito Antigo se associava a estrela Sirius a enchente no Nilo. Então, conforme a previsão, agora é o tempo da enchente no Nilo. Se vier enchente, vai ser uma época de bonança. Se não vier enchente, enquanto a estrela Sirius estiver num ponto do céu, então vai ser uma época ruim. Então, as estrelas, as posições avisavam esses povos de determinados eventos, né? Coisa natural, física. Só que começou-se então a dizer que então o céu era coisa dos deuses, que era um aviso dos deuses, que aquilo era perfeito, só podia ser uma coisa divina, né? Idem na Grécia, né? Na Grécia, em Roma, a época da colheita era associada à estrela Espica, lá da constelação de Virgem, que ela então anunciava o período da colheita, né? E assim vai. Então, toda a estrutura do céu ia ser associado a determinados eventos da vida daqueles povos, né? Só que como era tudo perfeito, eles exageraram, né? E começaram a aplicar simbologias, né, que causariam efeitos aqui. Exemplo mais claro de Marte. Então, Marte é o planeta vermelho, então
Marte é associado à guerra, então determinados cálculos ou previsões feitos por astrólogos indicariam que viria guerra ou não por causa da presença do Marte, que é o deus da guerra. E assim vai. Aí Saturno também ia ter uma conotação, um simbolismo X. Mercúrio, Mercúrio anda muito rápido, então Mercúrio era associado a algum tipo de mensagem, e assim vai. Vênus, associado a símbolo feminino, então aí vai. Então fizeram uma confusão enorme, né? E o próprio grande Aristóteles separou o mundo aqui na Terra como um mundo sublunar e o mundo depois da Lua chamado mundo translunar. Então o mundo translunar seria perfeito e o mundo sublunar não seria. Então aqui as características que valeriam para a Terra não valeriam para o mundo translunar e vice-versa. Isso daí gerou problema mesmo na Idade Média, porque se Aristóteles era muito bom em metafísica, então achava que ele não poderia errar em física. Então muitos defendiam o mundo translunar. E depois virou o problema oposto. Aí os que criticaram essa estrutura de mundo translunar, por exemplo, no Renascimento e na chamada Revolução Científica, passaram a criticar Aristóteles na metafísica. Então, houve esses dois erros opostos em relação a Aristóteles. E o que é o certo? O certo é que ele acertou em metafísica e errou em física. Mas foi feita essa confusão, né, do mundo translunar para o mundo sublunar. Os gnósticos dos primeiros séculos pegaram as estruturas perfeitas da Grécia, que era tudo em esfera, não lembro se era 40 ou 50 que os gregos imaginavam de esferas perfeitas, e associaram arcontes a essas esferas, né? Então, aí esses arcontes dominavam, então, esse mundo aqui nosso, então tinha que interpretar o que os arcontes estavam dizendo ou querendo dizer pelas estrelas. Ao mesmo tempo, esse arconte era um bloqueio para chegar à divindade, né? Então havia essa dupla condição. Para Platão também era uma manifestação, essas esferas celestes, uma manifestação de alguma coisa divina, né, que era uma espécie de linguagem divina que esse mundo do além, o mundo das ideias, queria transmitir aqui para os homens, né? Então, durante a Idade Média, óbvio, a astrologia como tal entrou em decadência. Tomás de Aquino falou que os astros não interferiam nos atos humanos, né? Só poderiam interferir quanto às coisas físicas, né? Então, a Lua e o Sol interferem na maré, porque faz um efeito gravitacional na maré. Então isso aqui é do mundo da física, não é do mundo da astrologia, já que os corpos um interfere no outro do ponto de vista físico. Óbvio, se eu lançar uma garrafa aqui em direção ao Antônio, ele vai sentir o golpe, é uma coisa física, né? Não é uma coisa esotérica. Então era essa visão que com São Tomás acabou, né, triunfando, e a astrologia acabou sendo condenada, a magia, a alquimia. Tem um texto, se não me engano, do João 22 condenando a alquimia e tal. E aí quando chegou no Renascimento, a astrologia voltou com força, né? Então a astrologia entrou com tudo. Magia, alquimia, hermetismo, entrou com tudo. O Renascimento foi tudo menos uma coisa racionalista e científica, né? Virou, então, uma coisa completamente misturada. Marcílio de Fitino e outros misturavam magia com tudo quanto é tipo de conhecimento. A alquimia, depois eu vou falar aqui da alquimia, também triunfou, então havia toda uma mistura assim. Durante um período histórico pouco divulgado, que é o período Rosa Cruz, vale a pena ler o livro da Frances Yates, tanto do Renascimento como do movimento Rosa Cruz. O do movimento Rosa Cruz é uma espécie de novo renascimento que também se misturava astrologia, magia, alquimia com cálculos matemáticos e tal. Desse ambiente que misturava coisas esotéricas com coisas científicas está o Newton, né? Então, a maior parte do trabalho do Newton não era ligado nem à física nem à astronomia, era ligado a coisas esotéricas, né? Aí poderiam perguntar, o que isso aí tem a ver com o Olavo de Carvalho? Isso aqui vai ter tudo a ver como o Olavo de Carvalho vê a ciência e como que ele vê a astrologia. Então, a astrologia durante séculos virou uma coisa misturada com a astronomia, assim como a alquimia com a química, e assim como a magia com ciência em geral. No século XIX, depois século XX, essas coisas de astrologia entraram em forte decadência, né?
E a astrologia deixou de ser uma coisa considerada pelos grandes cientistas, não porque os grandes cientistas fossem bons, tais, fossem grandes católicos, não. Mas acabou entrando em decadência e a astrologia passou a ser, principalmente no século XX, uma coisa mais popular, daquelas pessoas que tinham crendice, queriam saber horóscopo, queriam saber se jogasse, era o dia de sorte dele para ele jogar na loto, ganhar no jogo do bicho, essas coisas. Tinha mania de fazer horóscopo, etc. e tal. Virou uma coisa popular e depois de séculos ficou uma dissociação entre a astrologia e o mundo da ciência e o mundo culto, né? de filosofia, de metafísica e tal. Então, quem estuda astrologia e leva isso a sério passou a ser visto com descrédito, com demérito, né? Então, houve uma associação que não havia séculos atrás. Isso aí começou no século XIX, século XX, e hoje em dia é assim, né? A astrologia é estudada nas universidades como uma coisa histórica. Olha, o período histórico estudava astrologia, então isso é interesse do ponto de vista histórico, né? Isso Olavo de Carvalho vai criticar, vamos ver que interessante. Então, é por isso que é importante a história da astrologia, lógico que muito resumida, vendo ao longo da história como é que isso daí se comportou, né? De vários momentos, né? Mistura, separação, associar a hoje a astrologia é uma coisa muito... uma coisa errada, uma coisa voltada só para quem tem crendice, etc. e tal, né? O Olavo de Carvalho ele fez um afastamento parcial só em relação à astrologia, né? Eu digo parcial porque ele deu uma declaração no ano 2000, por coincidência, por uma repórter lá de Recife, e no qual ele diz o seguinte, ele diz que a pergunta da repórter para o Olavo de Carvalho: como a astrologia contribuiu para a sua formação? Ele falou: muito. Não existe possibilidade alguma de entendimento de qualquer civilização antiga sem o conhecimento da astrologia. Ele fala: apesar de algumas deficiências no modelo astrológico, foi ele quem estruturou a humanidade, pelo menos a partir do Império Egípcio Babilônico, o que significa 5.000 anos de história. A astrologia é um elemento obrigatório. Por isso, quem não estudou nada, é um analfabeto, um estúpido. O trabalho mais rigoroso nas ciências humanas... Aí ele vai falar um monte de bobagem, não vem ao caso. Depois tem um outro canto aqui. Era um outro ponto aqui que ele fala. Aí depois de um monte de consideração, você não vai alongar muito, ele fala: a astrologia está numa encruzilhada? A repórter pergunta: sim. Quer dizer, ele não nega a astrologia, ele fala só que a astrologia é mal estudada. Não é que ele está negando, não, vamos negar, não reconheço que errei no passado, não é nada disso. Ele diz que a astrologia é mal interpretada. É impressionante. E ele vai criar um termo, e aí que vai ser uma coisa inacreditável, vai criar um termo chamado astrocaracterologia. Mas antes, vamos ver aqui algumas frases que ele escreveu, né? Que ele deu uma aula no COF, aula 328, que ele comenta essas coisas, né? Está gravado lá no YouTube, está disponível, né? Tem aula 328, só escrever Olavo de Carvalho, astrologia, vai aparecer aula 328. Ou astrocaracterologia, busca é fácil. Ele diz: qualquer pessoa que tenha opinião sobre astrologia contra ou a favor é um charlatão. Palavras dele. É inacreditável. A astrologia é um problema científico que não foi investigado a fundo, não é ciência nem pseudociência. E agora, astros podem influenciar o corpo a criar propensões. Então é possível, dado uma configuração astral, prever a conduta de alguém. Total. Ele rejeitava a astrologia popular, ele fazia horóscopo, depois ele passou a rejeitar e viu a astrologia como uma coisa diferente, na visão dele mais elevada, né? Na visão dele, ele diz o seguinte, ele diz que ninguém sabe estudar astrologia, só ele que deu os principais princípios para o estudo, que ele não tem tempo de fazer. Ele disse isso, não.
Então, eu falei assim, ele falou que depois de São Tomás de Aquino, teve séculos de confusão entre astrologia e qualquer outra ciência, e agora eu, né, consegui, modéstia à parte, estabelecer determinados critérios únicos depois de séculos que outros vão ter que se aventurar para que eu não tenho tempo para isso. É inacreditável. Mas ele fala isso. Ele diz para se distanciar, né? Ele faz um jogo dialético. Né? Ele fala, os astros não influenciam, significam. Ele diz o seguinte, os planetas e signos marcam ritmos e qualidades do tempo e não determinam mecanicamente os acontecimentos. Então ele entrou em contradição com o que ele falou lá atrás. Aí ele dá uma analogia, seria igual o relógio com o tempo. O relógio indica, mas não causa o tempo. E depois ele fala que a astrologia, né? Depois ele fala que a alquimia, mesma coisa, ele fala que a astrologia é uma linguagem, de forma que não dá para entender uma catedral gótica sem astrologia. É inacreditável, né? Inacreditável isso daí. E ele diz o seguinte, porque na visão dele é errado não estudar astrologia e é errado estudar ciência sem astrologia. Então, quando ele diz o seguinte, mais ou menos assim, então, para você entender a física, ele faz um sofisma. Né? Mas o sofisma seria mais ou menos o seguinte, premissa maior. Newton, o maior cientista da história, estudou tanto alquimia, astrologia, como física e astronomia. Logo, para quem quiser estudar física e astronomia, também tem que estudar astrologia. Mais ou menos assim o sofisma dele. Tem que estudar. Então ele vê que não seria, ele diz, né, que não dá para entender a ciência, não a história da ciência, que ele teria razão. Ele diz que não daria para entender a ciência sem entender a astrologia e a alquimia. É inacreditável. É óbvio que dá para estudar a ciência, é óbvio que esse é o jeito certo, sem esoterismo. O fato de Newton, Copérnico, Galileu misturarem elementos e outros, né, elementos esotéricos com a física, significa que eles erraram. Simples assim. Assim como Aristóteles lá atrás errou, o mundo translunar e o mundo sublunar. O povo lá estava imerso no ambiente de magia do Renascimento e no tempo do rosacrucianismo. Quer dizer, então eles estavam misturando. Né? Ou depois houve essa separação, felizmente, e acabou. Não faz o menor sentido você entrar numa universidade, de uma faculdade de física, e começar a ensinar astrologia para os alunos, alquimia, não tem absolutamente nada a ver. E ele vai dizer um absurdo, ele vai dizer que o estudo depois eu vou ter que falar isso na alquimia, depois eu falo. E agora o que ele focou então? Né? Ele focou no que ele criou chamado de astrocaracterologia. O que significa isso? Significa que, segundo ele, um fenômeno astral, nos fenômenos astrais, como é que fala plural de astral? Deu um branco. Há correspondência entre astros e determinados acontecimentos terrestres. Alguns traços, isso é dele, hein? Alguns traços de caráter do indivíduo aparecem retratados na figura planetária no instante do seu nascimento. Ele não está dizendo o que causou, porque como ele agora tem uma postura científica em relação à astrologia, então ele diz o seguinte, estamos diante de um fato e precisa investigar esse fato. Qual que é o fato? Que determinados posicionamentos de planetas ou astros indicam uma personalidade numa pessoa no ato do nascimento dele. E que isso é inexplicável e que teria que ser estudado. Cita uma pessoa que supostamente provou isso, que chama Michel Gauquelin, é um francês que, segundo a biografia dele, era contra esse negócio de astrologia, e aí um chefe do Observatório de Paris pediu para ele estudar, para acabar com essa farsa de astrologia. A astrologia também chegou a ser moda na França, chegou a ser moda nos Estados Unidos nos anos 70. Nos anos 70, então, todo mundo constava mapa astral, o recorde
Entre as listas dos livros mais vendidos, estava lá, livros de astrologia. Impressionante. E aí, o que esse Michel Gauquelin fez? Ele, então, supostamente, claro, né? Ele, então, estudou milhares de nascimentos lá na França, né? Então, fulano nasceu 9 horas da manhã de 1930. Outro nasceu 10 horas da manhã em 1934. Juntou um monte, fez lá uma estatística e descobriu que quando o planeta Marte estava em determinada posição, isso coincidia com o nascimento de campeões na área do esporte. Sério, não estou brincando, isso é a conclusão que ele chegou. Tanto quando o Marte estava na culminação, né, no zênite, ponto mais alto do planeta no céu, ou quando ele estava no ponto mais baixo, que seria no horizonte. E também fez associação com cientistas e médicos, assim por diante. Isso daí ficou conhecido no mundo da astronomia como efeito Marte, né? Então foi divulgado, aí ele foi aclamado entre os astrólogos por ter provado que a astrologia era verdadeira. Então esse Gauquelin acabou ficando muito famoso na época dele, pelo menos nos círculos astrológicos. Ele morreu em 1991. Ele fez esses estudos nos anos 50 e 60. Só viu gente da França. Aí o povo foi estudar isso e viu que é uma bobagem, né? Então apontaram alguns 5 erros na análise dele. Primeiro, viés de seleção. Então o Gauquelin teria selecionado apenas campeões esportivos altamente reconhecidos, sem deixar claro o critério de inclusão ou exclusão, claro. Então, ele escolheu determinadas coisas que encaixavam na conclusão que ele queria ter. Segundo erro, replicação. Porque todo experimento científico tem que ter, o outro cientista de outros locais tem que repetir o seu experimento para ver se dá certo, né? Isso aí fizeram um teste em outros países ou com outros dados e não chegaram a conclusão nenhuma, ou seja, estava errado. Outro problemas de registros e arredondamentos. Imagina só, nascimentos em qualquer lugar do mundo nos anos 30. Você acha que ia estar lá preciso, nasceu 9, 11 da manhã? Não, era arredondado. Se nasceu 9, arredonda para 8. Se nasceu 10, arredonda para 11. Não tinha essa precisão. Então, não dá. Outro, ele incluiu tantas correlações diferentes que é difícil não achar correlação. Claro, se a gente começar a fazer um monte de correlação, a gente começa a ver coisas que não tem. E outra, mera coisa de probabilidade. Isso aqui é fácil explicar. Se a gente pegar 2 moedas, pintar uma de vermelho e a outra não, e jogar 50 vezes para cima, existe uma probabilidade, não tão grande, da moeda vermelha dar mais cara do que a moeda que não é vermelha. Aí eu posso chegar à conclusão que a moeda vermelha dá mais cara que a outra, que é só pintar vermelho qualquer moeda do universo que vai dar mais cara? Não, é uma coisa aleatória. A lei da probabilidade não significa que 50% das vezes vai ser sempre cara ou coroa. Vai ter algumas vezes que vai ter mais cara ou mais coroa. Disso aí eu não posso extrair uma regra. Posso dar 2 caras, vai ser com a probabilidade 25%, não é? Cadê os matemáticos de plantão? 25%, né? 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, 1/4, 25%. Existe, então 25% dá cair 2 vezes cara. Aí eu vou estabelecer um padrão, não. Toda vez que eu jogo moeda vai ser 100% cara. Não é assim. Então é uma coisa ridícula. E o Olavo de Carvalho dá isso aqui como prova. Ele diz, então, que o Gauquelin provou de forma inequívoca que o que ele, Olavo de Carvalho, fala da astrocaracterologia está certo. Então, acabou. A astrocaracterologia está certo. Então, determinadas conjunções planetárias vão... Não é que ele não disse que é causar, ele disse que vai sinalizar como um relógio que um fulano de tal tem propensão a ser atleta, ou artista, ou soldado, sei lá o que for. Então é assim. E que isso daí, realmente, ele dá isso como fato, ele vai ficar bravo, isso aqui é um fato. Incontestável. É inacreditável. Ele coloca isso, então, como fundamento para defender a astrocaracterologia. E quando
e determinadas perguntas. Aí, por exemplo, a astrologia sempre analisava os planetas até Saturno, mas depois descobriu Urano e Netuno, né? Platão era planeta, depois foi rebaixado à segunda divisão, virou planetóide, né? Então, aí perguntaram para ele o que achava de Urano e Netuno, porque eles existem e não foram considerados na astrologia, então ficou um abacaxi. Ele disse que um abacaxi tem que ser estudado, quer dizer, tudo ele tem uma desculpa, né? Não, tem que ser estudado, não é nem sim nem não, isso aqui vamos abrir, isso aqui é tudo mal estudado, entendeu? Não tem tempo, exatamente. Ele falou, eu não tenho tempo, teria que ter computadores, ele diz isso, teria que ter computadores, eu tenho outras coisas para fazer, então não dá, mas eu equacionei o problema, ele falou. Então, é inacreditável, ele defendeu o efeito Marte. Isso daqui, um detalhe, qual que foi o destino do Michel Gauquelin? Ele mandou destruir todos os arquivos dele e se matou. Mandou destruir tudo e se matou. Coitado. É a única explicação. Porque ele viu o trabalho dele ser desfeito por outros que comentaram, não teve replicação, não gerou mais efeitos, hoje é uma pessoa esquecida, né? Só doidos como o Olavo de Carvalho vão citar o Gauquelin, e acabou, né? Então, uma tristeza. Então, outro que é inacreditável dele é falar que para estudar a ciência como tal, não é história da ciência, volto a dizer, a pessoa tem que saber astrologia, alquimia lá e tal. Agora a coisa talvez ainda piore em relação à alquimia, né? A alquimia é inacreditável também. A alquimia, né, vamos definir, a alquimia é uma tradição filosófica prática que surgiu na antiguidade e se desenvolveu no Egito, no mundo islâmico, na Europa, para tudo quanto é lado. Combina elementos de química, cosmologia, filosofia, espiritualidade, simbolismo e tal. Ela visa purificar, transformar e elevar a matéria e o espírito, né? Então, ela é os dois, né? Então, diz à primeira vista, parecia que a alquimia só interessava transformar qualquer coisa que não fosse em ouro. Não é. A alquimia, na realidade, essa transformação de chumbo, qualquer metal em ouro, é um simbolismo para a pessoa levar a alma dela para a divindade, né? Ela é um símbolo, ela é iniciática, né, a alquimia. Ao mesmo tempo que os alquimistas do passado estavam querendo mudar determinados elementos em ouro, eles estavam se iniciando na ciência de forma iniciática, como seita, e ao mesmo tempo se purificando, né? Então, ela entra nessa lógica, astrologia, alquimia, hermetismo, estão todas ligadas, né? Isso, a alquimia foi prática, durou séculos, né? Na Idade Média houve então uma condenação, porque eles não entendiam as regras, né? Aí que está. Então, alguns santos, por exemplo, São Roberto Maior, fala da alquimia, mas ele não fala da alquimia do ponto de vista iniciático, né? Eu não falo na alquimia como uma coisa para você levar, virar Deus, ou qualquer coisa assim, ou buscar o elixir da longa vida, etc. Ele estava entendendo a alquimia como uma espécie de química. Eles não tinham como saber que o chumbo não vira ouro, fazendo experiência. Não dá, eles não tinham essas noções de física e química como nós temos hoje. Então, aí quem estuda mal ou de propósito fica falando, teve santos que defenderam expressamente a alquimia. Não estava defendendo a alquimia, estava defendendo estudos nessa área. Eles jamais iam falar que a alquimia ia fazer o homem virar Deus, era iniciático, ia ter contato com o mundo do além, etc. Então, eles buscavam a pedra filosofal famosa, a substância mítica capaz de transmutar metais em ouro. E por meio delas também você poderia curar doenças, longevidade ou imortalidade, o elixir da longa vida, tudo isso associado, né? O ouro potável, um monte de coisas, né? A pedra filosofal, tal, é a mesma coisa. Entra tudo na mesma lógica, de alguma coisa de buscar um contato com o além, com a divindade, e também promover a vida longa ou vida eterna. Por exemplo, a rainha Elizabeth I da Inglaterra, ela se envolveu com um mago, né,
como é que ele chamava mesmo? Era o John Dee. O John Dee, então, era mago, que era ao mesmo tempo alquimista, mágico, astrólogo e tal, né? Ela e o Edward Keller, né? Os dois eram amigos, o Edward Keller e o John Dee. Então se aproximaram da corte da rainha, se aproximaram dela, e ela só fazia movimentos políticos, ou ia declarar guerra, ou paz, ou fazer qualquer coisa na vida dela, quer pessoal, quer para a Inglaterra, baseada nesses dois doidos, no John Dee e no Keller, principalmente o John Dee. E ela acabou acreditando no elixir da longa vida. Ela teve ao final da vida dela, ela ficou sem dormir várias noites. Ela tinha brigado com o John Dee, mas ela acreditava que o John Dee ia voltar para trazer o elixir da longa vida dela. Ela achava que ela ia viver para sempre. Ela acreditou nisso. Aí depois morreu. Isso. Agora, o que o Olavo de Carvalho tem a ver com isso? Ele fez um curso de alquimia, né? Deu um curso de alquimia em 1996 e não renegou esse curso. Tem um vídeo no YouTube que ele comenta sobre esse curso. Então ele não fala assim, olha, tudo que eu falei lá é bobagem, esqueçam, joguem no lixo, quem tiver gravação queima. Ele não falou nada disso, ele faz menções, não, a alquimia é uma coisa que precisa ser estudada, né? Então, olha o absurdo que ele fala, ele diz que não tem sentido a pessoa estudar a história da alquimia sem saber alquimia. Então você tem que ter alguém que faça processos alquímicos para você poder entender a história da alquimia. Você não pode entender a história da magia sem você ter contato com algum mágico que faça a magia. Só assim você vai conseguir entender a história da magia, né? Sim, aí você tem que praticar o ocultismo, porque a alquimia ela não é teórica, ela é prática, né? Então não basta eu ter compreensões teóricas, eu tenho que exercer a prática da alquimia, né? A alquimia é ao mesmo tempo teórica, prática, iniciática e transformadora, e também fazendo pontos com o além, ela é tudo isso. Ela segue o mesmo princípio que está em cima é como que está embaixo, que é o princípio máximo do hermetismo. É tudo a mesma lenda. No Renascimento era cheio de alquimistas, Marcelo de Fitino, o mais famoso deles, no tempo do rosacrucianismo, idem. O século XVII, principalmente, e o século XVIII. Nasceu no século XVII com Christian Rosenkraus, uma figura que talvez não tenha existido, e que aí muitos acabaram criando um movimento em cima dele, principalmente aquele Francis Bacon, né? Eles criaram os colégios invisíveis, que era a reunião dessa turma que praticava magia, e ao mesmo tempo tinham escritos científicos e tinham escritos ligados à magia. Talvez o Descartes tenha pertencido a esse grupo, né? O Newton tinha o mesmo pensamento, né, mas eu acho que não pertenceu propriamente a isso. O Francis Bacon é o grande famoso dessa linha. A Royal Academy lá de Londres é fruto do movimento Rosa Cruz, né? Fruto desse grupo aí do Colégio Invisível. Então, é a mesma coisa, esse povo lá do Renascimento, do movimento Rosa Cruz, todos eles praticavam alquimia. Então, o Olavo de Carvalho diz, opa, então, a gente também tem que praticar alquimia, tem que entender disso e tal, porque isso daí gerou a ciência, era misturado com a química e tal, né? É uma coisa assim, horripilante, né? E aqui, ó, ele fala aqui na aula, até gravei 1 minuto, né? Quando ele tem um vídeo no YouTube chamado Magia e Alquimia, aí está lá no minuto 17, ele diz, para estudar a alquimia do século XVIII, é preciso ver um alquimista operando agora. E outros fenômenos também mágicos tem que ter alguém fazendo magia. Existem, se as operações mágicas não existissem, as civilizações não existiriam. Ele falou isso. Então, na visão dele, essas magias existiam. Tinham coisas assim e tal. Só que a coisa ainda vai piorar mais ainda, né? Nesse curso,
Esse curso, vão achar que eu estou brincando, né? Mas não está. Está lá no curso dele. Isso aí foi... teve até uma pessoa que publicou esse livro, encadernou e tal. Está disponível no Google, fácil, né? O curso de alquimia dele. Lá numa página, acho que é a página 25, ele diz o seguinte, abre aspas, gato cura dor de cabeça. Como faz? Aí ele dá a solução. Você olha o gato colocando o olho nele, de tal maneira contra a luz, de modo que você veja o fundo, que parece uma lua. A hora que a luz bater lá e você olhar, a dor de cabeça para. E o gato dorme 15 horas seguidas. Isso é magia. A definição de magia é você operar defeitos físicos através... reparar, né? Defeitos físicos através de imagem, através do olhar. Então ele dá exemplo. Assim, existem remédios para isso, via cutânea, sublíngua, injeção, e outro remédio, que é o que ele está dando de forma genial, é o remédio por via visual. Então ele está vendo? Por que a gente compra remédio para dor de cabeça? Pega um gato, faz isso aqui que ele está falando. Estou brincando, hein? Não faço isso em casa. Então ele diz, no budismo existem certos ritos de iniciação que consistiam em pregar mandalas e ficar desenhando por anos a fio. E pronto, a pessoa estava iniciada. Ora, se se pode fazer iniciação por mandala, por que não se pode curar uma dor de cabeça? Você sabe que você pode mudar o estado de espírito de uma pessoa através do olhar? Você pode mudar uma vida com o olhar. Dr. Miller, que eu não faço a menor ideia a quem está se referindo, fazia muito disso. Inacreditável. E tem uma outra coisa que ele fala, deixa eu localizar aqui. Ele diz que como tem que estudar alquimia, essas coisas, que isso é mal investigado no século XXI e século XX, que teria que retomar esse estudo. Ele dá o exemplo da galinha. Segundo ele, tem um cientista que conseguiu provar que a galinha transforma sílica em cálcio. É o organismo dela. Então ela, para produzir... Quem é biólogo? Quem que é biólogo aí? Não sei. Por isso que... Então, mas a galinha não precisa de cálcio para botar ovo? Então, aí segundo o Olavo de Carvalho, citou um cientista que colocou umas galinhas no lugar onde não havia cálcio, só havia sílica. E aí a galinha comia essa sílica, e aí o organismo dela transformava a sílica em cálcio. Uma coisa impossível, porque a composição da sílica é uma coisa, e a do cálcio é outra, isso aqui é impossível. Nenhum animal consegue, isso é coisa de galinha atômica, isso é só um processo de reator nuclear para fazer uma coisa assim. Nem no laboratório de química você consegue fazer isso. E ele disse que isso está provado. Então ele disse que essa galinha é alquímica. E que isso, então, ele dá isso como fato. Ele não está dizendo, isso aqui é um delírio, não é preciso acreditarem nisso, é uma curiosidade histórica. Não. Ele está, assim como ele falou que astrocaracterologia é um fato por causa do francês, esse negócio da galinha é um fato. Então a alquimia ela tem que ser estudada, porque ela é mal compreendida no século XX. Então ele apresenta um fato, ele se apresenta como um grande cientista. Olha, eu tenho uns fatos aqui. Primeiro fato, o astro, se Marte está numa posição, esse fulano aqui é soldado e é artista. Isso aqui é um fato, ele dá como certo. Então precisamos estudar isso. Pegar computadores, gente, equipes para estudar esse fato. Outro, a galinha provou que você consegue ter uma transmutação de material. Isso aqui é um fato. Então vamos estudar isso, como é que ela consegue fazer isso. Não estou brincando, ele disse isso. E esse curso de alquimia é uma coisa assim inacreditável. Um gato curar é dor de cabeça. É uma coisa assim assustadora. É ridículo. Quer dizer, se eu tivesse, qualquer um aqui de nós, se nós tivéssemos feito um curso, dado um curso de alquimia, a primeira coisa que a gente ia fazer é queimar isso daí, falar para as pessoas, queima, isso aí eu estava delirando, esqueça, não sou mais eu. Não, ele diz, não, tem lá o meu curso, o meu aluno tal transcreveu, está lá disponível, pode ir e tal. Se eu tivesse tido essa ideia de astrocaracterologia, eu falaria assim,
esqueça com isso, eu estava doido, estava louco. Não, ele fala, não, isso aqui é um fato, isso aqui existiu. Né? Então, não é inacreditável. Ele não diz que a astrologia está errada. Ele diz que a astrologia é mal compreendida. Ela tem que ser estudada. Né? Em outro momento aqui, que está aqui no livro, né? Eu não me baseei no livro, peguei outras fontes, óbvio, para acrescentar alguma coisa, mas aqui no livro ele também separa uma suposta astrologia boa, que ele quer fundamentar em São Tomás de Aquino, imagina só, e uma astrologia esotérica. E essa astrologia do passado, a boa, ligada a São Tomás, compreendida pela Igreja Católica, isso é ele que está falando, se misturou com essa astrologia ruim, no Renascimento, no tempo do rosacrucianismo, e ele, Olavo de Carvalho, está recuperando aquela astrologia baseada em São Tomás de Aquino. Ele diz que São Tomás de Aquino não disse que, está aqui expresso, né, na Suma, né? O São Tomás de Aquino diz claramente, não é possível que os corpos celestes sejam causa dos atos humanos. Ele não interpreta dessa forma, ele interpreta que, como há uma causação física, né, igual jogar uma bola na cabeça do Antônio, os astros também poderiam fazer isso em nós, mas isso aí geraria determinados comportamentos em nós e que São Tomás de Aquino estaria de acordo com ele, por causa dessa coisa. Então, é inacreditável. Certo? Então, ele não condenou a astrologia, ele só parou de fazer mapa astral. Ele vê agora a astrologia, ele quer dar uma de bom, de cientista, apresentando um suposto fato e que isso daí tem que ser estudado. Né? E com a alquimia, idem. Né? Então, tem esse fato da galinha, até a pessoa tem que estudar. Né? E aí, quem quiser curar dor de cabeça tem que pegar o gato. O Tales me perguntou por que eu dei esse nome aí da esfinge, né? Aí eu confessei a verdade, porque eu fui pressionado a dar um nome e eu pus lá esfinge, porque não é relacionado ao artigo que ele escreveu na revista Verbo, né? Que, aliás, aquele artigo lá é coisa de doido, né? Porque ele quer refutar o René Guénon, depois dá razão para o René Guénon, né? Então é isso, está incompleto, está errado, dá para ir além, essa divisão de esoterismo e exoterismo não funciona, tem que ser uma coisa mais além e tal. E ele conclui lá no artigo dizendo o seguinte: sobre esse aspecto, os discípulos de Guénon não estavam totalmente errados ao considerá-lo insuperável. Mas Guénon, aí por que eu estou citando isso? Porque eu acho que no fundo ele quer ser um Guénon, né? Por causa do método dele. Né? Ele diz, mas Guénon não precisa ser combatido nem vencido. Ao adotar o pseudônimo de Esfinge nos seus primeiros escritos, ele sabia que aqueles que não decifrassem a sua mensagem seriam engolidos e reduzidos à obediência. Aquele que esperneia entre gritos de revolta não deixa de prestar-lhe obediência. Quer dizer, o que tem a ver? A contragosto ou mesmo inconscientemente. Uma vez decifrada, porém, a esfinge não tem remédio senão soltar gentilmente a presa, que sairá das suas garras, não somente livre, mas fortalecida. O que ele está querendo dizer aqui? Isso aqui parece muito ele, quer dizer, então a pessoa que ataca ele continua presa a ele, né? E que a única forma de ficar livre do Olavo seria decifrá-lo, uma coisa completamente ridícula, né? Se ele escreve um artigo para criticar, mas depois reconhece que ele era insuperável, então é porque ele acredita que o René Guénon estava certo, muito grande. E eu acho que o próprio Olavo se considera essa esfinge aí, que conseguiu dominar tudo, que compreendeu bem a política como qualquer um, compreendeu a história como qualquer um, compreendeu a astrologia e a alquimia como nunca ninguém na história, pelo menos desde São Tomás, e que aí ele não pode ser atacado, porque aí ao mesmo tempo ele teria que ser decifrado. Né? Parece que aqui é uma coisa que remete a ele mesmo. Né? Vendo só para finalizar, né? Eu nunca tive paciência com o Olavo, nunca gostei. Né? Mas uma vez eu vi um vídeo dele sobre o Marx, né? Sobre um livro do Marx. Ele conseguiu falar e não dizer nada. Ele também era um mestre de falar e não dizer nada. Isso daí por isso que ele seduz muitas pessoas. Você pega mesmo esse texto da aula lá que ele deu
Astrologia acho que é 1h30. Nessa 1h30 daria para condensar em 15 minutos o que ele falou, no máximo. Ele fica 1h30, uma coisa que poderia ser em 15 minutos. E aí durante essa 1h30 ele foge do assunto, volta, cita um monte de autores, né? Um monte de autores que não tem nada a ver com o assunto. Então, a pessoa que não estuda, que está lá de boa fé, quando vê então um senhor falando 1h30 sobre um assunto com autores que ele nunca ouviu falar na vida e que cita muitas coisas, fala assim, homem é um sábio, né? Mas no fundo o tema que ele se propôs a falar, ele não falou nada. Ele falou, podia ter resumido em 15 minutos no máximo. Da alquimia também, o vídeo lá dele que ele fala da alquimia e magia, tem 40 minutos, podia ser condensado em 10 minutos só. Então ele é um mestre de falar e não dizer nada. Aí como ele solta muita informação, você vai atacar, não, mas você não entendeu o que eu disse. Eu não quis dizer isso, quis dizer aquilo. Aí você fala por outro lado, não quis dizer isso, quis dizer aquilo. Então, ele está lá com as duas garras da esfinge, né, segurando as pessoas. Né? Bom, perguntas? Como eu não sou um grande entendido de Olavo, foram os 2 pontos que eu quis abordar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Imaculado Coração de Maria. Seja a nossa salvação. São Bento, São Mauro. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.